que a pessoa precisa ter a ampla defesa. Não pode um juiz que se diz a vítima te condenar diretamente. Ou ele, vocês que fazem concurso aí, não tem distribuição processual. A distribuição tem que ser randômica, aleatória, não pode cair na mão de um juiz e falar, é meu agora esse processo. Esse processo é meu. E isso acontece no Brasil. Então, o Brasil hoje é um país autoritário, mas ele não é uma ditadura plena. Como ele não é uma ditadura plena, nenhum desses poderosos quer pisar na Europa, porque eles passam férias na Europa, eles têm propriedades na Europa. Eles não querem chegar lá e ser xingado de ditador, porque para um juiz, ou um português, um espanhol, eles tiveram Salazar, tiveram Franco, tiveram ditaduras. E para lá a coisa é séria, você demitir, você exonerar um professor universitário sem o devido processo em ampla defesa é sério, cara. Aqui no Brasil, esquece, aqui já perdeu tudo. Mas lá não. Então, assim como o Paulo, ele é um cidadão. Ele não é um frango numa granja, que hoje o brasileiro, você que está me assistindo, se você é só brasileiro, você é um frango numa granja. Você serve só para pagar imposto, para esses caras ficarem rindo. E falar, é a arte do possível, você tem que apoiar quem eu te mandar. Sendo julgado positivo lá, se for sendo julgado, assim, o mero fato, Glauber, o mero fato de ter sido protocolado e formalizado já cria um ambiente jurídico, porque não está mais só dentro do Brasil, isso já foi externalizado. Então, o que acontecer daqui para frente, por exemplo, meu irmão começar a ter ordens de prisão ou confisco de bens, vai caracterizar algo político, pessoal, contra ele, por um processo que ele moveu. Então, existe aí questões absurdas que aqui no Brasil o pessoal não dá mais bola porque perdeu, o país ele se perdeu, cara. As pessoas não estão mais tendo mais a sensibilidade do que é civilização. Quem mora nos Estados Unidos sabe do que está... Pô, aqui nos Estados Unidos você tem polícia, tem. Ah, na Califórnia tá ruim, beleza, mas na Flórida, no Texas, no Arizona, tem lei. Portugal está sendo seriamente ameaçado pelo PCC, mas Portugal ainda tem a civilização, a Europa ainda tem corte europeia, ainda tem, cara. Então, um julgamento positivo, o pedido que o meu irmão faz ali é para ele, eu quero ter. Então, além dessa perseguição, ele fala, eu quero ter a candidatura independente. Se o meu irmão puder ter, não é que eles vão dar uma ordem, um juiz português vai falar assim, olha, agora todo mundo tem candidatura independente. Não, o Abraão está criando esse precedente. Ele vai poder se candidatar, por exemplo, a presidente em 2026. O juiz, ele fala ali. Aí você fala, pô, o Brasil automaticamente vai encampar? Não, mas uma decisão dessa ia forçar muito aqui dentro por essas questões que eu falei para vocês. Dos próprios juízes brasileiros falam, não, é melhor soltar, vai. É melhor... O Brasil é o único país do mundo que não tem candidatura independente. O único. Inclusive, até Cuba tem candidatura independente. É uma farsa. Mas eles têm, sabe, aquela para manter o verniz, eles põem candidatura independente. O Brasil é o único país do mundo, cara. Então, se ninguém... O meu irmão, assim, se ele não fosse o meu irmão, eu ainda assim apoiaria ele. Porque ele está dando a cara a tapa, ele está arriscando a própria vida, riscou a família dele, os filhos, para fazer isso que nenhum deputado, nenhum desses deputados que foram lá festejar nos Estados Unidos, né, foram lá fazer festa, cantar tchê-tchê, nenhum desses fez, cara. Eles têm gabinete, eles têm legitimidade. Se a gente tivesse um mandato, eu ou meu irmão, do tanto de coisa que você pode fazer, as pessoas não têm essa dimensão no Brasil. Acham que o deputado é só para fazer paquita de político. São as paquitas. E sem a candidatura independente, a possibilidade, cogita-se a possibilidade de vir candidato por algum partido? Porque em 22 vocês foram candidato, foi isso? Tanto ele, o que aconteceu em 22? O meu irmão estava em primeiro para governador nas pesquisas de BBC e El País, que são jornais de esquerda. Então ele estava empatado com a Haddad. E o que aconteceu? O estado de São Paulo, o pessoal não vota no PT para governador. Então quem chegasse com a Haddad ia ganhar. Meu irmão estava ali para ganhar, ele ia ganhar essa eleição para governador. Aí o sistema falou, não. Pega aqui, bota o Tarcísio é do PT, Tarcísio é do Kassab, Tarcísio é de todo mundo.
Mas e isso bota a decisão antes aí. do racha com o Bolsonaro, né? O racha com o Bolsonaro aconteceu Eu digo essas pesquisas antes de. gradativamente. Quando o meu irmão foi levantado, ele foi chamado na Polícia Federal. E quando ele chega na Polícia Federal, o pessoal fala assim, pô, entra pela garagem. Ele não é bandido para entrar pela garagem, ele vai por fora. E aí, quando ele vai por fora, o pessoal levanta ele nas costas e levanta ele e dá um megafone para ele. E aí o discurso dele foi o seguinte, cara, isso foi em 2020, começo de 2020. A primeira coisa que eles vão caçar é a nossa liberdade de expressão. Ele fala só isso, ele não fez discussão. Bolsonaro não falava de liberdade, ele falava pátria, família e não sei o quê. Ele começou a falar de liberdade quando ele viu a gente falando de liberdade. E aí o Bolsonaro, quando chega no Palácio do Planalto, ele fala assim para mim, o teu irmão ali... Meu irmão estava comigo, inclusive. Ele fala assim, quantos tinham lá? Devia ter menos de 30. E aí eu vi que ele ficou com ciúmes, né? Porra, o cara tá tirando meus votos. Aquilo que ele falou pro filho dele. Esses caras são meus, caras, não são seus. E ele falou, é meu capital político. E ali ele começou a bater em cima do meu irmão. Ele não detectou isso comigo, porque o meu irmão, ele é ponta de lança. Eu não sou a ponta de lança. E ele detectou o meu irmão como uma ameaça frontal, ele começou a atacar o meu irmão, a ponto de ser isso que eu estou te falando. Ele me ligava, ele não ligava, eu falava assim, fala com ele, não fala comigo. Ele falou, não, quero falar com você. Ele me ligava e falava, larga o seu irmão, cara, vem com a gente, você vai se dar bem. E eu não larguei, aí depois eu fui atacado também. O que você está me dizendo é que se ele continuasse com essa popularidade e fosse candidato, né, apoiado pelo Bolsonaro, ele ganharia para São Paulo e depois o Bolsonaro teria uma ameaça de alguém que ele ele não ganharia para teria São Paulo, fidelidade, né? Exatamente, a fidelidade do sistema. O meu irmão poderia criar aqui em São Paulo um Texas ou uma Flórida. Falou, aqui não vai mais arrepiar com ninguém, cara. Aqui a gente vai obedecer a lei. O governador do Texas recebeu uma ordem do Supremo americano para deixar imigrante passar ali na fronteira. Pode deixar. Ele falou, não vou cumprir. Sim. Eu fui eleito para proteger o cidadão texano. E não aconteceu nada com ele. Ele tá protegendo a lei. Quando você obedece à lei, num país civilizado, nada de ruim te acontece. Sim, sim. E o meu irmão estava para governador e eu para senador. E eu tô te falando, assim, as pessoas que acompanham, a gente estava gigante, cara. Era muita visualização, muito seguidor. E o pessoal falou, não, são guerreiros, são heróis. E aí, quando a gente quando a gente vira e fala assim, eu fiz uma live uma vez com o padre Rodrigo. Ele falou, Arthur, quando você olha em volta, ninguém vai resolver o problema, você que tem que resolver. E a gente olhou em determinado momento, a gente estava nos Estados Unidos, falou, não tem ninguém, cara. Ninguém vai fazer o que precisa. Ninguém vai fazer, porque a gente conhece todo mundo. Todo mundo vai querer o cargo, não vai querer afrontar, né? Tipo o Moro, a gente já conhecia o Moro. Por que a gente não juntou com o Moro? Porque a gente conhecia o Moro. O Moro é quem vai pagar minha passagem? Essa é a pergunta que ele me fez. Ou as coisas que o Bolsonaro falava em Brasília, os militares, é imoral, mas não é ilegal. Se está dentro da lei, a gente faz, mesmo sendo imoral. Então, ninguém ia fazer. A gente falou, vamos sair nós. Primeiro, meu irmão falou, eu vou sair candidato, mas você não precisa ir. Eu falei para ele, eu nunca vou me perdoar se eu não for junto com você. A gente sempre foi muito unido, desde criança. Até as coisas que aconteceram, a gente era jovem, perdemos a mãe, isso nos uniu mais ainda. E eu falei, eu vou com você, eu vou junto. E aí ele ia sair, saímos, ele era pré-candidato ao governo, eu era pré-candidato ao Senado. E o partido era o Por Mais Brasil, que era o partido da mulher brasileira. Eles foram mudar o nome, né, Por Mais Brasil. E o presidente do partido em São Paulo, ele foi um cara de palavra, ele falou assim, olha, o partido vai ficar com vocês. Vocês ganhando essa eleição, vocês fazem o que vocês quiserem, vai para governo, deputado, o que vocês quiserem. E vocês mudam o estatuto depois. Aí vocês fazem o estatuto conservador e tal. Então, beleza, a gente ganhar essa eleição, pô. Quando a gente começou a sofrer o ataque, Glauber, você deve ter acompanhado, foi muito virulento o ataque.
Demais, o dia inteiro. Eles não atacavam o PT, eles atacavam os irmãos Weintraub. E aí a gente começou a ver que estava derretendo, cara. E eu virei para o meu irmão e falei, ó, putz, não dá. Ele falou, e aí? Eu falei, sai 2 deputados. Pô, mas não tira voto? Eu falei, não, porque o quociente eleitoral, a gente está no mesmo partido, e o quociente eleitoral, os votos nossos é de nós, então vai os dois juntos. Beleza, nós dois juntos, a gente conseguiria ter legitimidade para fazer acordos internacionais. Eu conheci deputados federais colombianos, por exemplo, que faziam acordos internacionais, conseguiam mover as coisas, porque você tem a legitimidade. E eu fiz vários contatos lá fora que me falavam, Arthur, eu não posso fazer as coisas com você, pessoa física. Se você for deputado ou senador, aí eu posso. Entendi. E a gente ia fazer as coisas. Você vê, o meu irmão sem mandato está fazendo isso. Imagina com mandato. A gente Sim. saiu para 2 deputados. E a destruição foi tão grande. Cara, durante a campanha, o meu irmão falando, sabe, mostrando as coisas, propostas, ideias. Eu falei um monte de coisa de segurança. Eu falava assim, ó, o Brasil, ele tem 40 mil crianças desaparecidas por ano. Ninguém deu bola, Glauber, porque eu fazia o bolsonarismo, ele te destrói. Então, o que você falava, cala a boca, cala sua boca, você é ingrato, você é inveja, dor de cotovelo. Aí, em 2023, o Mel Gibson faz o filme lá de criança desaparecida, o pessoal, olha, o Brasil tem... Então, não é o que se fala, é quem fala. Entendo. Eu fiz um monte de vídeo falando para fazer um plebiscito da segurança pública, diminuir a maioridade penal, até a gente transferir a embaixada para Jerusalém, cara. Imagina você ter um pedaço do Brasil na Cidade Santa, cara, porque a embaixada é um pedaço do país. Era promessa de campanha do Bolsonaro, cara. Acabar com saidinha, um monte de coisa lei penal que a gente poderia ter feito mudança. O plebiscito, por exemplo, eu falei na campanha de 22, você precisa de só 1/3 de votos, de deputado ou de senado, você não precisa das duas casas. 1/3 de voto, cara. 1/3, não precisa de maioria, nada. Não fizeram, entendeu? Tem um monte de solução que poderia ter sido feita. Deixa eu Aí vem aproveitar esse momento aí, cara, para falar dos problemas, né? Assim, nós temos dois caminhos, cara, e você pode juntar as duas coisas. Com base na tua experiência na OEA, né? Que solução você vê para o Brasil, cara? Porque hoje o brasileiro é desanimado, ele vê o crime organizado mandando no Brasil, né? Seja o Vermelho ou o PC. E tem várias facções aqui no Brasil, são diversas, essas duas são as maiores. Ele vê uma política que ele não acredita, né? Ele vê um monte de corrupção, ele vê uma justiça que ele também não acredita na justiça. Cada dia ele se ferra mais. Então o brasileiro ele é desesperançoso, né? E a solução parece ser muito complexa, parece ser muito difícil, né? Então, como resolver o problema do Brasil, cara? Você chegou ao poder, você é o presidente da República. Quais são os poderes e o caminho para mudar isso aí? E aí você pode citar a experiência que você viveu na OEA para te credibilizar para propor essa solução e além da tua experiência jurídica, tudo isso. Quebrar a lógica do crime. É o confisco alargado, que é o confisco total, chama confisco agressivo. E isso é a legislação europeia que o Brasil é signatário, então dá para fazer. É o confisco integral de todos os bens dos corruptos, dos narcos e dos mafiosos. Você pega os bens, os ativos financeiros, não é só, mas o Brasil já tem confisco do... Não, você não vai confiscar o jatinho do narco, você não vai confiscar o iate, o Porsche, porque você pode confiscar isso aí, o cara continua funcionando, ele tem o dinheiro dele, ele tem a empresa do crime. Você confisca tudo, ativos financeiros, imóveis, o dinheiro da amante, que ele transferiu para a amante, para o testa de ferro, para o laranja, para os herdeiros, você confisca tudo. Isso chama, na Itália, isso vem da... Eu fui professor na Universidade de Milão, eu fui professor convidado lá, em 2016, e eu conheci o confisco alargado, em italiano é confisca allargata, e a Itália ela tem a Guardia di Finanza, que é uma parte dos carabinieri, que é a polícia,
que é só inteligência financeira. E aí eu falei, pô, eu fiquei maravilhado na época. Você que fez contabilidade, pô, a inteligência financeira contra o crime. Que aí você pensa assim, quem te assiste fala, não, para acabar com o crime, você tem que ficar jogando policial para morrer junto com o bandido. É isso que se pensa. Pega o caveirão, dá tiro de fuzil. Não, tá errado. É importante você ter a polícia, mas você não pode deixar o policial ficar morrendo numa guerra perdida, cara, para enxugar gelo. Quando você enxuga, quando você seca o fluxo financeiro do crime organizado, ele não consegue rodar a máquina do crime. Então, os policiais italianos me falavam, quando a gente prende um mafioso, ele prefere ser preso do que ter os bens confiscados. Porque se ele for preso, ele vai ter luxo na cadeia, ele contrata os melhores advogados, ele sai, tá tudo, a empresa continua rodando, os filhos estão lá, tal. Agora, eles morrem de medo do confisco alargado. Quando eu vou para a OEA, quem me indicou para a OEA foi o Ernesto Araújo, a quem eu sou muito grato. Sou grato a você, sou grato ao 38. Não foi o Bolsonaro que me indicou. O Bolsonaro não estava nem aí, cara. Eu, quando falei pro Bolsonaro que estava indo, ele falou, valeu. Ele falou várias vezes, o Arthur é um gênio. Ele deu entrevistas falando, o Arthur é um gênio. Pô, você deixa um cara que é gênio sair da tua equipe? Ele não está nem aí. Ele falava na frente das câmeras, né? Na frente das câmeras. Na reunião ele falou que eu sou um traíra. E aí o Ernesto falou, pô, tem uma posição de secretário de segurança da OEA, eu acho que você vai ser produtivo. E aí você fica junto do seu irmão. E eu fui, cara. Eu chego lá, vejo tudo isso, e eu poderia ficar parado. E o que eu fiz? Eles falaram, pô, o secretário Arthur fez um monte de coisa aí que estava parado há 30 anos, ele resolvia, caía na minha mesa, igual no filme lá do Tropa de Elite, eu botava fogo na mesa. Tudo que eu pude fazer, eu fazia, cara. Aí o que eu fiz? Eu fiz um convênio. A OEA, o que é? É uma organização dos Estados americanos, então pega todos os países das Américas e Caribe. Então você tem os embaixadores, eu não tinha uma polícia, mas eu tinha 400 funcionários. É a maior secretaria da OEA, é o maior orçamento da OEA. Eu fiquei lá de 2020 a 2022. E nesse ano a secretaria estava... era o ano do Brasil nomear, era isso? Não. Ou o Brasil sempre nomeia essa cadeira? Não, como é um grupo de países, o Brasil, por ser um país grande, ele tinha uma possibilidade de indicar. Uhum. No caso, o Ernesto Araújo. O secretário-geral, ele podia aceitar ou não. Mas como é uma organização de países, os outros países concordando, vai o cara lá. Entendi. Então você tinha na época, era o Trump, a Colômbia era o presidente Duque, então você tinha um grupo de países ali que dava para trabalhar. Uhum. E aí quando o Ernesto me indica, o secretário, o Almagro, me indicou lá dentro, determinou, falou, beleza, cara, o Arthur vira secretário. E eu imediatamente comecei a trazer a Guarda de Finança da Itália para fazer um convênio com a OEA, para beneficiar todos os países das Américas. Então, hoje, existem essa tecnologia de confisco alargado, ela envolve lavagem de dinheiro. Você pegar a lavagem de dinheiro e como que os narcos, eles escondem a grana. E esse tipo de confisco, eles ensinam como fazer, porque é igual contabilidade, cara, só que é chato. Se você mostrar isso no teu vídeo, os caras falam, mas eu não quero ficar vendo contabilidade, eu quero ver explosão. Só que para você vencer o crime, como é que o Japão venceu a Yakuza? Não foi explodir os caras, foi fazendo, em inglês é freeze and seize, você congela e confisca. Uhum. Como é que o Rudy Giuliani ganhou a guerra em Nova York contra o crime? Você lembra do Tolerância Zero? Quem assiste aí sabe. Tolerância Zero não foi a janela quebrada, isso não tem nada disso. Ele começou primeiro secando as 5 famílias mafiosas de Nova York, que era concreto, lixo, caminhão, ônibus, essas coisas. Aí quando você seca o fluxo financeiro, eles não conseguem rodar a máquina. A Colômbia, o Pastrana, quando morreu o Pablo Escobar, o que ele fez? Ele reduziu a área plantada de coca de 340 mil hectares para 40 mil hectares. Ele cortou a grana dos caras, meu.
Não roda direito, não roda. E aí, complementando a isso, o que eu vi na OEA? Então, eu trouxe isso para a OEA. O único país que não se envolveu com isso, que o Ernesto já tinha sido mandado embora pelo Bolsonaro. O Brasil não se envolvia com isso, cara. Quer dizer, poderia estar se beneficiando disso, mas não se envolveu. Então, confisco alargado. A primeira coisa, confisco alargado. Só que o confisco alargado sozinho, ele é incompleto também, porque muita gente vai ter medo de ir atrás. Aí o que eu vi? Que eu fui conversando com meu irmão, a gente se conversa todos os dias. Eu conversando com ele, eu falei assim, cara, tem um lance de recompensa. Estados Unidos, ele tem uma profissão que chama Bounty Hunter. Você já ouviu falar? É o caçador de recompensa. A questão é que Estados Unidos, ele dá uma recompensa assim, tipo, $1 milhão. Ele não dá um percentual ligado ao que você pegar do criminoso. Só que a Colômbia e o México, eles dão um percentual de 5%. Eles dão 5% do patrimônio do corrupto que você ajudar a prender ou denunciar. Eu comentando com meu irmão, ele, com aquela cabeçona dele, ele falou assim, se até garçom ganha 10%, tem que ser 10%. E aí eu botei no livro. Está no livro. É o primeiro capítulo do livro. Eu escrevi o primeiro capítulo. Tem o Lincoln Gakia, que já deve ter ido no seu programa. Já. Tem autores aqui. Mas tem um capítulo de confisco alargado. E, cara, eu nunca ganhei um centavo com esse livro.